Olá, bom dia, tudo bem? Ahn, Nós vimos na aula passada a aula 13 e 14 do setor A, página 170. Estávamos falando do teorema de Stevin. Agora nós vamos corrigir a atividade 1, página 171. O problema diz o seguinte: em 1996, o engenheiro civil e mergulhador John Bernardes teve a ideia de construir na Bélgica uma piscina que simulasse o mar de Bora Bora, ilha no Oceano Pacífico, famosa pelas águas cristalinas. Seu objetivo era oferecer um ambiente de mergulho seguro para o treinamento de mergulhadores iniciantes e profissionais, biólogos, bombeiros, etc. Em 2004, Bernardes inaugura a um custo de 11 milhões de dólares a Nemo 33. Seu principal poço de formato cilíndrico possui 33 metros de profundidade, equivalente a um edifício de 11 andares e 6 metros de diâmetro. Essa aqui é a representação do poço, na verdade a foto. Calcule as pressões hidrostática e total em Newton por metro quadrado no fundo do poço. Considere que a pressão atmosférica local seja igual a P atmosférico 10⁵ Newton por metro quadrado, que a densidade da água seja D igual a 1000 kg por metro cúbico e que G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. O esquema seguinte pode auxiliá-lo a resolver a questão. Então, observe, nós temos aqui um cilindro de altura H, de diâmetro D e de área S igual a πd ao quadrado sobre 4. Então, podemos imaginar que isso aqui seja uma coluna de água e essa coluna de água está fazendo uma força sobre essa superfície. Então, a pressão nesse ponto aqui embaixo é a pressão hidrostática desse cilindro e mais a pressão da atmosfera que está atuando sobre esse cilindro. Veja, aqui nós temos a representação da pressão atmosférica. Aqui a pressão, né, nesse ponto, pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Nós já vimos que a pressão hidrostática é igual à densidade do fluido vezes da água, no caso, vezes G, a aceleração da gravidade, vezes a altura H, que é essa altura do cilindro. Porém, o exercício pediu para nós calcularmos essa pressão hidrostática e depois a pressão total. Para calcular essa pressão hidrostática, nós vamos pensar o seguinte: esse cilindro, essa massa de cilindro aqui, essa massa de água, né, ela tem um peso. Então, todo esse peso, ele está pressionando aqui essa superfície. E essa superfície responde com a força normal. E como esse sistema está em equilíbrio, o peso é igual à força normal. Então, vejam, a força normal que o peso exerce sobre essa área é igual ao peso, pois o sistema está em equilíbrio. Então, eu vou substituir o peso, que é a força gravitacional, pela massa vezes a sua gravidade. Lembrando ainda que a densidade, para calcular a densidade, nós fazemos a massa dividido pelo volume. Então, eu posso dizer que a massa é a densidade vezes o volume. A massa, densidade vezes o volume. Assim, eu vou substituir N, né, M vezes G,
por D vezes V vezes G. Substitui o M por densidade vezes volume. Agora eu já tenho a força normal. Mas lembrando que a pressão sobre essa área é a força dividido pela área. Então, nós temos que a pressão hidrostática é igual à força dividido pela área. E a força nós calculamos aqui. É a densidade vezes o volume vezes G. Mas espera aí, o volume é a área vezes a altura. Então, eu já posso substituir o volume por área vezes a altura. Não é verdade? Vamos olhar de novo para o cilindro. Nós temos um cilindro e o volume dele é essa área vezes a altura. E é isso que nós estamos substituindo aqui. Volume, área vezes altura. Então, a força ficou a densidade vezes a área vezes a altura vezes a aceleração da gravidade. E isso nós vamos substituir aqui em N. Substituindo a força, então, nós podemos simplificar a área que está aqui embaixo com a área da fórmula da força. Simplificando as duas, nossa pressão hidrostática vai ficar DHG, como nós já sabíamos. Portanto, a pressão hidrostática é D vezes G vezes H. Agora vamos ver quanto que é a pressão total. Na pressão total, basta nós somarmos todas as pressões. A pressão total é a pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. Lembrando que a pressão hidrostática nós calculamos e é a densidade vezes a gravidade vezes a altura da coluna de água. Então, a pressão atmosférica foi dada pelo problema, é 10/5, e substituindo a densidade é 10/3 kg por metro cúbico, G é 10 metros por segundo ao quadrado e H é 33 metros. Fazendo esse cálculo, nós temos então, nós vamos ter aqui 3,3 vezes 10/5, né? Porque nós tivemos aqui, ó, 330, né? 33 vezes 10, 330. 330 vezes 10/3. Daí nós vamos vir com a vírgula duas vezes para frente, aumenta 2 unidades, então ficou 3,3 vezes 10/5. E aqui nós temos 1 vezes 10/5. 1 vezes 10/5 com 3,3 vezes 10/5 vai dar uma pressão de 4,3 vezes 10/5 Newton por metro quadrado. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo exercício. Tchau!